norte é o nosso Deus. Muito bem, queridos. Nós vamos, então, retomar, os nossos estudos do Catecismo Maior. E eu vou pedir ali o Caio para projetar para a gente a pergunta 32, para que nós possamos nos lembrar, do último estudo que fizemos, e depois nós vamos ver as perguntas 33 e 34. Nós estamos falando, meus irmãos, sobre o pacto da graça. E eu quero lembrar os irmãos de que nós estamos tratando, não é de uma seção do catecismo, que mostra exatamente como Deus, em Cristo Jesus, nos salvou da morte, nos salvou do pecado, nos salvou do inferno, e fez isso por meio de Cristo, o nosso Senhor, não é? Então, depois de nós reconhecermos nosso pecado e nossa miséria, depois de recebermos as punições por causa do pecado, Deus, então, em Cristo, resolveu nos salvar. E como Ele fez isso? Ele fez isso por meio de uma aliança, de um pacto que Ele estabeleceu com o seu próprio Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, para que Cristo pudesse, então, vir e salvar o seu povo dos pecados deles, como diz lá em Mateus 1:21, e ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Ali nós temos, então, a pergunta 32, que nos diz assim: como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? E é uma pergunta relativamente extensa, não é? Porque mostra várias implicações dessa manifestação da graça de Deus. A resposta, então, que os nossos irmãos ofereceram com base nos textos bíblicos é de que a graça de Deus ela é manifestada no segundo pacto, que é este pacto que Deus estabeleceu com Cristo. Quando Ele, Deus, livremente, porque Deus não foi forçado a isto, não é? Ele fez por sua livre vontade, Ele então provê e oferece aos pecadores um mediador. Porque este era o grande problema do homem, né? Uma vez que ele foi expulso, o homem foi expulso da presença de Deus, lá em Adão, nós precisávamos, desde ali, de um mediador, ou seja, alguém que, de fato, nos ligasse novamente a Deus, né? Aquele texto lá do profeta Isaías, que diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, é um texto que mostra essa necessidade de alguma coisa, uma ponte, uma ligação entre nós e Deus. E, portanto, este mediador é exatamente quem faz este papel de mediar, de ligar, né? De ser essa ponte, o lugar onde esse abismo ele é retirado, né? Inclusive, a Bíblia usa exatamente esta expressão, esse lugar de abismo onde o pecado habita. Então, Cristo ele é este que aplana esses abismos, né? E nos faz chegar livremente até o Senhor por meio dele. Então, Deus provê esse mediador, que é Cristo. E com esse mediador, a pergunta continua respondendo, a vida e a salvação por meio dele. E, ao mesmo tempo, Deus também exige a fé como condição de nós nos interessarmos nele, né? Então, por isso que nós falamos que a salvação é pela graça, mediante ou por meio da fé. Então, o que é necessário para alguém receber a graça de Deus? Fé. Fé em quê? Fé neste mediador. E esta fé, ela não vem de nós, como diz Paulo, né? Lá no texto bem conhecido nosso de Efésios, capítulo 2. Essa fé não vem de nós, ela é presente, ela é dom de Deus. Exatamente porque é uma obra dele, uma obra do Senhor, né? Então, Deus concede fé ao nosso coração para que nós nos interessemos nele e nos promete e dá o Espírito Santo a estes eleitos, a estes a quem ele concede a fé. Para que ele nos dá o Espírito Santo? Para neles operar essa fé. Porque esta fé especial, esta fé dos eleitos, é uma fé diferenciada, não é aquela fé dos demônios. Qual é a fé dos demônios? A fé dos demônios é aquela fé que crê em Deus,
mas não recebe Jesus Cristo como este mediador. Então, por isso é que nós insistimos, né, no fato de que não é suficiente uma pessoa dizer eu tenho fé em Deus. Não. Esta crença em Deus, ou mesmo em Jesus, né, como algumas pessoas dizem, não, eu acredito em Jesus, ótimo. Muitas pessoas acreditam mesmo em Jesus, no próprio Deus, acreditam que Jesus é o Filho de Deus, acreditam que Jesus é poderoso, que Jesus realizou milagres, todas essas coisas. Mas esta não é a fé genuína, a fé verdadeira. Fé verdadeira é aquela fé que é operada pelo Espírito de Cristo, que é dado por Deus, né, aos eleitos, para que eles possam, como diz o texto aqui, olha, vejam lá, com todas as suas demais graças salvadoras, olha agora, e para os habilitar a praticar toda santa obediência. Então vejam como é interessante, irmãos, a relação que o catecismo faz com a fé e a obediência, né? Isso mostra o seguinte, que aquelas pessoas que creem em Deus, este Deus Salvador, como está aqui na resposta, elas também obedecem a esse Deus, não é? Então, a fé verdadeira, ela é provada ou atestada, confirmada pela obediência, não é? Por isso que quando a pessoa fala assim, não, eu creio em Deus, e aí você olha para a vida da pessoa e ela tem uma prática muito distante daquilo que a Escritura ordena. Então você diz, olha, a sua fé ela é uma fé falsa. Por quê? Porque a verdadeira fé é uma fé que obedece, né? Tem um texto muito interessante, ele não é citado aqui nos versículos do catecismo, mas eu me lembrei, e eu gostaria de ler com os irmãos, que é quando Paulo começa a sua carta aos Romanos. Se os irmãos quiserem abrir, está em Romanos, capítulo 1 mesmo, né? Bem na introdução, Romanos capítulo 1. Vejam os irmãos que interessante isto que eu estou falando aqui, de que a fé ela é para obediência, né? Vejam só, Paulo está aqui, Romanos 1, os irmãos abriram aí, ele se apresenta, né, como Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e tal, ele foi designado como apóstolo, e aí lá no versículo, vejam os versículos 5 e 6, ele diz assim, Jesus, né, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, agora veja, para o quê? A obediência por fé. Percebem como é interessante? Então, Paulo está dizendo, olha, eu recebi graça, não foi para ficar aí pecando livremente, como se agora, não, eu sou um eleito, então o eleito não vai perder a salvação, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque eu vou ser salvo mesmo. Não, isso não existe dentro da perspectiva bíblica, né? O eleito, ele é eleito para obediência. Só que essa obediência não é a obediência legalista. Qual é a obediência legalista? Aquela obediência da pessoa que acha que vai conseguir obedecer à lei de Deus por si mesmo, né? Por si mesma. Não, ela precisa da ação do Espírito de Cristo, que é exatamente o que a resposta, então, do catecismo está dizendo. A graça de Cristo nos é dada para nos habilitar a praticar toda santa obediência. Olha que interessante. Então, o eleito, ele recebe de Deus a graça para obedecer. E isso é interessante, porque algumas pessoas acham que a graça é só para ser salvo. Porque a gente insiste muito nisso, né? De que pela graça nós somos salvos. E é verdade, é isso mesmo, nós somos salvos pela graça, essa é uma parte importante da graça. Mas a graça também é que nos faz obedecer. É a graça que nos leva à obediência. Então, a graça não só nos salva dos nossos pecados, mas nos habilita a obedecer. Então, se nós obedecemos a Deus, né, se nós obedecemos a palavra de Deus, não é pelos nossos próprios esforços, é pela graça, não é? Se eu consigo manter a minha vida de acordo com a palavra do Senhor, isso é graça, não é por minha própria
força, pelo meu próprio esforço. É graça de Deus, porque é Ele quem me habilita a fazer isto, né? É Ele quem me habilita a praticar toda a santa obediência. Aí a pergunta continua, né? A resposta, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus. Estão vendo? Evidência. Então, o eleito, qual é a evidência de que ele é um eleito? A obediência à palavra do Senhor com sinceridade e gratidão para com Deus. Então, meus irmãos, aqui, apenas para lembrar os irmãos, nós tratamos desta pergunta no estudo anterior, né? E para ambientar os irmãos, então, nós estamos exatamente tratando deste ponto. Deus não nos deixou no pecado e na morte. Deus não nos deixou no estado de pecado e miséria, mas Ele providenciou a salvação em Cristo Jesus. Como que Ele providenciou? Por meio da sua graça manifestada nele, em Cristo, de maneira livre, não é? A fim de que Cristo pudesse nos oferecer a plena salvação, capacitando-nos para crer com a fé verdadeira, nos dando do seu Espírito e com o seu Espírito esta graça para que nós pudéssemos obedecer o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. É uma teologia, de fato, muito rica, né, meus irmãos? Muito profunda, né? Porque mostra que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não podíamos chegar até o Senhor. Deus, em Cristo, teve misericórdia de nós, não é? Chamou o seu Filho para ser o mediador, para nos salvar, pagando o preço do nosso pecado, e, além disso, não só nos salvou da morte, do pecado, mas nos habilitou para ser obedientes a Ele. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso que a gente costuma dizer, né, que a salvação, a operação da graça na salvação, ela é do início ao fim. Não é? Então, não é só na conversão, quando Deus opera em nós e nos tira do pecado, mas é a vida toda. É a graça de Deus operando a vida toda na vida do crente, né? Porque sem a graça de Deus, nós jamais conseguiríamos obedecer a Ele. Jamais conseguiríamos fazer a sua vontade. Então, se nós estamos hoje aqui, nesse estudo, né, com o interesse de estudar a palavra de Deus, isto é fruto da graça, não é? Se você hoje pela manhã, ou durante o dia, ou ainda à noite, vai orar a Deus, agradecendo pelo dia de hoje, confessando seus pecados, se Deus moveu o seu coração para se arrepender de algum pecado, talvez que tenhamos cometido, não é? Seja hoje ou seja antes, e nos lembramos e pedimos perdão, isso é graça, não é? Se Deus coloca em nosso coração a motivação para obedecer a Ele, isso é graça. Então, toda a vida cristã é pela graça. Por isso que nós, reformados, somos, de fato, considerados, né? Somos chamados a igreja, ou teólogos, né? ou a teologia da graça. Né? Nós, de fato, vivemos pela graça, em todos os aspectos, desde quando somos eleitos até quando somos glorificados no céu com o Senhor. E aí, na pergunta 33, vou pedir o Caio para também projetar para a gente, nós temos uma pergunta menor e que nos diz assim, né? O pacto da graça, ele foi sempre administrado da mesma maneira? Ele sempre foi administrado. Então, nós estamos falando aqui agora do modo como Deus administrou este pacto. Como Deus, então, fez manifestar a sua graça ao longo da história da humanidade, dos seres humanos, dos seus eleitos. O que nós vemos na Bíblia é que Deus fez sempre a manifestação da graça. Contudo, Ele fez isso de maneiras distintas, de maneiras diferentes. De um jeito no Antigo Testamento e de outro jeito no Novo Testamento. São graças diferentes? Não, é a mesma graça. Mas a forma de Deus aplicar esta graça, ou administrar, que é o termo que o catecismo utiliza,
administração significa, os irmãos sabem, né, o que é administração, é o mesmo sentido que nós usamos nos dias de hoje. Administrar é você cuidar, é você estabelecer uma ordem, né? Quando você fala, por exemplo, a pessoa precisa administrar melhor o seu tempo. Você está falando de quê? Você está falando de uma pessoa que precisa organizar melhor os seus horários, né, de modo a cumprir as suas atividades. Eu preciso administrar melhor a minha casa, ou seja, eu preciso ordenar as coisas, eu preciso cuidar de alguns aspectos para que algumas bagunças, né, diárias sejam eliminadas. A mesma coisa é aqui. Quando o catecismo fala administrar o pacto da graça, está falando exatamente como que Deus ordenou as coisas, como que Deus cuidou para que esta graça fosse, então, aplicada aos eleitos. Então, a pergunta, ela nos diz aí, né? Foi administrado da mesma maneira? Vamos responder juntos, irmãos? O pacto da graça não foi sempre administrado. Acho que o meu aqui está diferente, né? Deixa eu virar aqui para eu ler com vocês. Vamos lá. O pacto da graça não foi administrado da mesma maneira, mas as suas administrações no Velho Testamento eram diferentes das debaixo do Novo Testamento. Então, o que a resposta está dizendo, não é que são dois tipos de graça diferentes, né? O que a resposta está dizendo é que é a mesma graça, contudo, Deus manifestou esta graça de modos distintos. Vamos ver estes dois textos que estão indicados aí. Primeiro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 3, versículos 6 a 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3, de 6 a 9. Segunda aos Coríntios, 3, de 6 a 9. Vamos ler. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Um texto um pouco complexo, né, por causa do argumento de Paulo, mas não é um texto difícil, não. É talvez um pouco confuso na leitura, mas não é um texto difícil de ser interpretado, embora às vezes muito mal interpretado, né? Especialmente o versículo 6. Certamente os irmãos já ouviram a letra mata e o Espírito vivifica, né? Para falar contra nós que somos conservadores, né? Vocês são muito radicais, são tradicionais, a letra mata, né? O Espírito quer liberdade, o Espírito vivifica. Paulo não está falando de nada disso, Paulo não está falando de um culto tradicional, de um culto ordenado, Paulo não está falando disso. Paulo está falando aqui do tempo em que as pessoas viviam debaixo da lei, no Antigo Testamento, e do tempo que as pessoas agora vivem sob a unção do Espírito de Cristo que desceu sobre eles, neste novo ministério, que ele mesmo diz aqui no versículo 6, da nova aliança. Então, letra aqui para Paulo era a lei, conforme os judeus, eles tinham o costume de representar a sua religiosidade. Então, como que era a religiosidade para o povo judeu? Eles tinham que cumprir a lei. Cumprir a lei significava exatamente fazer tudo certinho ali, conforme estava nos regulamentos da lei. Mas nós sabemos que esses nossos irmãos do passado,
eles nunca foram capazes de obedecer à lei completamente. Basta você olhar para todas as personagens bíblicas, os mais famosos, né? E você vai ver que todos eles pecaram, todos eles quebraram a lei em algum ponto, né? Noé quebrou a lei, Moisés quebrou a lei, Abraão quebrou a lei, Davi quebrou a lei, todos eles quebraram a lei. Então, se eles fossem salvos por esta lei, ou melhor, se eles tivessem que ser salvos por esta lei, eles não teriam sido salvos, né? Nós não teríamos salvação no Antigo Testamento, porque todos eles fracassaram. O único que não fracassou foi Jesus Cristo, já naquilo que Paulo chama de nova aliança, né? Então, Paulo está aqui fazendo um contraste entre o ministério, ele fala aqui, né, nós somos chamados para sermos ministros de uma nova aliança, não desta letra da lei, ou seja, não deste sistema judaico que as pessoas têm que obedecer à lei para serem salvas, mas de um sistema gracioso, espiritual, no qual, na verdade, as pessoas recebem a salvação por aquilo que ele chama aqui, né, de ministério do Espírito, no versículo 8, ou então de ministério da justiça, no versículo 9. O que é esse ministério do Espírito ou ministério da justiça? É exatamente a graça de Deus aplicada em Cristo Jesus, né? Por que ministério da justiça? Porque nós recebemos a justiça em Cristo, não é? Aqui mesmo em Romanos, quando a gente leu lá a obediência por fé, Paulo fala o quê? Que nós estávamos completamente mortos, depravados, e aí Deus em Cristo, ele superou a lei, né? Diz lá o versículo 21 do capítulo 3, né? Mas agora, sem lei, foi manifestada a justiça de Deus em Cristo, né? Que se tornou aquele que que pagou o preço da nossa condenação para que fôssemos tornados justos. Então, Paulo diz no versículo 9 aí, olha, se na condenação foi glória, quer dizer, se lá no Antigo Testamento já houve salvação, se lá no Antigo Testamento, mesmo sob a lei, Deus, ele operava a sua glória, muito mais agora, ou em muito maior proporção, muito maior, ele diz aqui no versículo 9, né? Maior proporção será o quê? Glorioso o ministério da justiça, ou do Espírito. Então, quando ele diz aqui que a letra mata e o Espírito vivifica, ele quer dizer isto, né? A lei matava as pessoas, porque quando você olha para a lei, você está morto, você está condenado. Se a gente abrir os 10 mandamentos e olhar um por um, quem é que pode ser salvo, né? Aquele mestre lá tentou fazer isso com Jesus, dizendo assim, mas como eu posso ser salvo? Jesus falou, olha, basta você obedecer aos mandamentos. E Jesus ainda foi bonzinho com ele, porque Jesus só deu 2, né? Ele abreviou os 10 em 2. Ele falou, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E aí a pessoa se viu numa situação delicada, porque nós amamos a Deus sobre todas as coisas, do modo como Deus exige. Se a gente for ser bem honesto, nós vamos ver que não, né? De toda a tua força, alma, entendimento, coração, não é? Nós não conseguiremos fazer isso todos os dias, em todo o tempo de nossa vida. Em algum momento, nós amamos alguma coisa mais do que a Deus. Amamos a nós mesmos, amamos, né, talvez os bens que nós temos, ou talvez outras pessoas. Nós somos levados à idolatria em alguns momentos, né? O crente, pela graça, ele é trazido de volta, ele se arrepende, mas nós não vamos conseguir fazer isso 100%, né? Se você olha, por exemplo, não furtarás, aí você fala, às vezes nós roubamos do Senhor. Não só nos dízimos e nas ofertas, como diz lá o profeta Malaquias, mas nós roubamos de outro modo. Nós roubamos, por exemplo, o tempo que deveria ser dado a Deus em nossas vidas. Nós damos mais tempo a outras coisas do que ao próprio Deus, né? Enquanto aquele que deve receber a nossa adoração, não é assim? Então, quer dizer, para onde você olhar, em qualquer um dos mandamentos explícitos, você vai ver que não há como você cumpri-los completamente.
Então é isso que Paulo está falando. Se você colocar a lei diante de você, a lei vai te matar, a lei vai te condenar. E aí ele fala assim, olha, se houve, então, misericórdia de Deus nessa época, em que as pessoas estavam debaixo dessa lei, quanto mais agora. Quanto mais agora, quando Cristo, ele cumpriu a lei. Então, por isso que ele diz aqui, né? Por isso que ele exalta a nova aliança, dizendo, agora nós vivemos debaixo do ministério do Espírito, agora nós vivemos no ministério da justiça, cuja proporção gloriosa é muito maior, porque nós vivemos debaixo de uma nova administração, né? De uma maneira diferente de Deus aplicar a sua graça. Afinal, Cristo já veio, e tendo vindo e cumprido a promessa do Antigo Testamento, ele então agora findou, né, ou cumpriu, ou usando as próprias palavras de Jesus, ele consumou, está consumado, né? Ele consumou a obra que havia sido designado para fazer. E com isso, depois de cumprir, depois de consumar a obra, ele então estabelece, né, essa nova etapa, esse novo modelo de Deus aplicar a sua graça. O outro texto é o texto de Hebreus, capítulo 8, vamos abrir lá também, Hebreus 8, 7 a 13. Hebreus 8, eu já disse aos irmãos que a carta aos Hebreus é a carta mais clara, né, para fazer esse tipo de comparação, porque o objetivo da carta aos Hebreus é exatamente este, comparar o Antigo com o Novo Testamento. Se você quer entender como que funcionavam as coisas no Antigo Testamento e como funcionam as coisas no Novo, é você estudar a carta aos Hebreus, né? Porque ele faz exatamente esse paralelo, ele coloca de um lado como era o judaísmo e de outro como é o cristianismo. E ele nos faz a seguinte pergunta, né? De que lado você quer ficar? E ele vai dizer para nós, com os seus argumentos, que ser cristão é muito melhor do que ser judeu. Essa é a tese do escritor aos Hebreus, né? Claro que um judeu de hoje não vai aceitar o nosso argumento, né? Porque, obviamente, mas essa é a proposta do escritor aos Hebreus. Vamos comparar aqui, é como se ele dissesse, vamos comparar aqui, e aí mostrar que, no final das contas, ser cristão é melhor do que ser judeu. Bom, Hebreus 7, né? Aliás, Hebreus 8, não é isso? Hebreus 8, versículos 7 a 13. Vamos lá. Vamos ler juntos, então, esse trecho. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha que argumento interessante, né? Ele está dizendo, olha, se o Antigo Testamento tivesse funcionado, o que ele está falando de funcionar aqui? Aqueles sacrifícios lá de animais, aquelas cerimônias culticas, aquelas festas, né? Todas aquelas cerimônias que a gente conhece. Ele está dizendo, se aquela tivesse funcionado, se nós tivéssemos sido salvos por meio daquelas cerimônias, então não precisaria de uma segunda cerimônia, de uma segunda aliança, não é? Que foi Cristo. Mas aí olha o que ele vai dizer. Vamos lá. 8. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então, aqui ele está falando da aliança antiga, né? E é interessante, né, irmãos, porque ele pega os próprios escritos do Antigo Testamento. Isso nos mostra, né, como que é importante a gente conhecer os argumentos daqueles que a gente quer discutir, com aquelas pessoas que a gente quer discutir, com que a gente quer debater. Às vezes nós temos um grave problema, quando a gente vai conversar com pessoas a respeito do Evangelho, de ignorar
os argumentos que a pessoa está apresentando. E veja que aqui o escritor aos Hebreus está usando os argumentos dos próprios judeus, quer dizer, ele está pegando na própria escritura judaica, no Antigo Testamento. Eles liam isso aqui, criancinhas de 5, 7 anos sabiam isso aqui de cor, porque eles estudavam os profetas, os salmos, né? A lei. Então ele está falando, olha, eu estou falando de coisas que vocês deveriam saber, está escrito lá. E o que ele está usando? Ele está falando, olha, eis que vem dias, não é, que firmarei nova aliança, nova. Quer dizer, se é uma nova aliança, veja que o próprio Antigo Testamento já está prevendo outra aliança, além desta do Antigo. E é por isso que os judeus, eles são apontados por Jesus, não é, como pessoas sem entendimento na sua geração, porque Jesus está dizendo, olha, vocês têm a lei e os profetas, basta ler. Porque se vocês lerem a lei e os profetas, o que vai acontecer? Vocês vão ver que eles estão falando de mim. Eu estou lá sendo mostrado o tempo inteiro, mas vocês estão negando isso, né? Então ele está falando aqui, eu vou firmar uma nova aliança. No 9 ele fala, não a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão. Quando foi isso? Em Abraão, né? Para os conduzir até fora, em Moisés, na terra do Egito. Por quê? Eles não continuaram na minha aliança. Quer dizer, o escritor está dizendo aqui, olha, os próprios escritores de vocês, o próprio Antigo Testamento está dizendo que a aliança que eu fiz com o povo judaico, com Abraão, com Moisés, não funcionou, porque eles mesmos negaram a aliança, eles mesmos deixaram de me obedecer. Então, se eu não fizesse uma outra aliança, se eu não fizer uma nova aliança, aquela lá já vai perecer, né? Vamos ver agora o versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele coloca 2 pontos, está vendo? Agora ele vai falar para nós qual é a aliança. Esta é a aliança. 2 pontos. Vou te falar qual é a aliança. Vamos ver qual é a aliança. Vamos ler? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Olha a diferença. As leis estavam sendo impressas onde? Na antiga aliança. Onde elas foram impressas? Nas tábuas de pedra. Estava fora do homem, vamos dizer assim. Fora do coração e da mente humana. Estava lá. É mais ou menos como uma lei, né? Uma lei qualquer. A pessoa ali embaixo, lá no nosso bebedouro, né? Não leve copo para o tempo. Está ali. É uma lei que está lá, posta no metal, né? No alumínio, né? Está ali. Mas se a pessoa não tomar aquela lei e colocar no coração ou na mente, ela não vai obedecer aquela lei. Não é assim que funciona com a lei? Não adianta a lei estar expressa em tábuas de pedra se ela não estiver em nós. Pouco importa se o Código de Trânsito diz que você tem que parar numa placa pare. Se você não quiser parar, você não para. Não é? Isso não depende da regra. Mas agora a nova aliança é diferente. Não é mais uma aliança que está fora de você. Ela está em você. Olha que interessante, né? Na sua mente imprimirei as minhas leis. Vamos continuar lendo? Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aí agora ele vai explicar para nós, no 13. Vamos ler? Quando ele diz nova, ele está falando aqui do profeta, né? Ele está assim, quando o profeta diz nova, o que ele está falando? Torna antiquada a primeira. Ou seja, bom, se é uma nova, a antiga passou, já é velha, já é antiga, né? Se o Congresso Nacional ele promulga uma lei,
não é? Que contradiz uma lei anterior, a anterior acabou. O que vale é a nova, né? Tanto que os decretos presidenciais, as leis, vêm assim, a partir de agora, cumpra-se, né? Nesta data. Ou então, esta lei terá vigor a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, quer dizer, deu o 1º de 25, acabou o resto. Documento de carro, né? Você tem validade até o dia tal. A partir dali, você tem que ter um novo documento, senão... Quer dizer, é isso. Então, se a nova foi colocada, é porque a antiga passou. Vamos ler o finalzinho do 13. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, veja qual é o argumento do escritor aos Hebreus. Ele está dizendo, irmãos, olha, foram 2 alianças. Teve uma aliança no Antigo Testamento, mas ela não funcionou porque aquela aliança do Antigo Testamento era uma aliança de obediência, ou seja, as pessoas deveriam obedecer completamente à lei. Mas elas não obedeceram. Ele está dizendo aqui, os pais de vocês, né, quer dizer, os nossos antepassados, eles não obedeceram, eles não continuaram na aliança, eles pecaram, eles erraram, eles falharam. Então Deus precisou fazer uma segunda aliança, diferente, para que agora ela tenha validade. Como é que é essa aliança? Ao invés de colocar a lei fora, externa a vocês, para que vocês olhem para a lei e obedeçam ponto por ponto, ele vai colocar a lei na mente e no coração. Ou seja, nós seremos agora, pela ação do Espírito Santo de Cristo, e aí, inclusive, é um outro ensino bíblico, não é, muito interessante, que é a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, e os irmãos vão ver, quando a gente chegar, né, nesse ponto, se Deus quiser, nós vamos tratar disso. O que foi o Pentecostes, por exemplo? O derramamento do Espírito, né, que a Bíblia chama de últimos dias. Então, veja que ali no Pentecostes, o que aconteceu foi exatamente a permanência agora completa, integral do Espírito Santo de Cristo. Ah, então não tinha Espírito Santo no Antigo Testamento? Claro que tinha Espírito Santo, né? Ele é eterno, é Deus, estava ali. Mas a forma de ele, então, estar com o povo de Deus, ou se manifestar no povo de Deus, foi diferente na antiga e na nova aliança. Nós vamos falar disso, né? Porque agora o Espírito, então, ele inscreve no nosso coração. Eu gosto muito desse verbo inscrever, porque ele é diferente do verbo escrever. O verbo escrever é algo mais superficial, externo. Né? Por exemplo, você pega um papel e você escreve. Você pega uma caneta e você escreve. Só que a tinta da caneta ela fica por sobre o papel, né? Tanto que existem até formas de você apagar. Pega um lápis, por exemplo, você escreve, você apaga, porque ele fica sobre. Agora, inscrever é você esculpir. É você gravar de forma que, para você tirar, você tem que quebrar, você tem que adulterar. É tipo chassi de carro. Aquilo ali é inscrever, né? Quer dizer, está gravado ali no ferro, no metal, né? De maneira que você não consegue apagar, a não ser se você adulterar mesmo. Você fizer alguma coisa ali de adulterar, né? de raspar, quebrar, né? Então, é diferente. Então, aqui o texto está falando assim, Deus vai colocar a lei no nosso coração de tal maneira que ela vai estar mesmo impregnada, gravada, de modo que você não vai conseguir retirá-la. É interessante isso, né? Então, por isso que Paulo, lá em Romanos, fala que os homens são indesculpáveis diante de Deus. Por quê? Porque quando eles nascem, todo ser humano, independente de ser eleito ou não, ele tem a norma de Deus gravada no seu coração. Olha que interessante, né? Então, o homem ele é indesculpável, porque não adianta ele falar, eu não conheço, eu não sei, eu não sabia. Não, você é criatura, você é a imagem e semelhança de Deus, então você tem a lei de Deus. E agora, com os eleitos, Deus faz ainda mais, né? Ele revela essa lei que já está gravada e ele mostra a esse homem que, sem Cristo, nós nada podemos fazer. Por isso que ele diz aqui, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Repare que é uma aliança relacional. Deus nos chama de seu povo,
Nós não somos uma criatura qualquer, uma criação qualquer. Nós somos povo de Deus, que é o Salmo 100, né? Somos o povo de Deus. Entrai por minhas portas, né? Vocês são o povo do seu pastoreio, rebanho do seu pastoreio, né? Então, meus irmãos, concluindo, o que nós estamos aprendendo aqui na pergunta 33? Nós estamos aprendendo de que a graça sempre existiu, sempre, no Antigo e no Novo Testamento, sempre existiu. Contudo, ela foi manifestada de modo diferente, ela foi administrada de maneira diferente. No Antigo Testamento, as pessoas eram chamadas pelo pacto da graça, mas havia este elemento de obediência ou de uma lei exterior que eles deveriam cumprir, este pacto de obediência, né? Já no Novo Testamento, nós temos uma maneira diferente de Deus agir, que é gravando no coração, na mente, a sua lei, de maneira que a lei deixa de ser algo externo a nós e passa a ser algo interno a nós. Então, porque agora nós não precisamos mais olhar para uma lista de coisas que nós devemos fazer, porque nós sabemos que não vamos conseguir fazer esta lista de coisas. Nós devemos olhar para Cristo, que cumpriu aquela lista de coisas. E ao olhar para Cristo, nós então somos salvos. Aí você pergunta assim, mas pastor, mas no Antigo Testamento, eles foram salvos como? Eles foram salvos por Cristo. Contudo, a maneira como, é exatamente isso que nós estamos querendo dizer, a maneira como Cristo se manifestava a eles, no Antigo Testamento, não era tão clara quanto manifestou-se a nós no Novo Testamento. Por exemplo, quando Abraão ele foi chamado por Deus, né? E Deus disse para ele, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aquela fé que Deus colocou no coração de Abraão, para que Abraão pudesse sair mesmo de Ur dos Caldeus e ir até a terra que ele mostraria, né? A sua peregrinação, até como a gente conhece a história, de escravidão do Egito e tal, Moisés, etc. Para ter todo esse percurso, Moisés precisou crer. Crer em quê? Na palavra de Deus. Observe. Então, ele estava vivendo num tempo de lei, ele sabia das cerimônias, ele cumpria as cerimônias. Quando ele, por exemplo, pega Isaac para o sacrifício, aquilo era uma cerimônia, não é? Ele faz toda a cerimônia. Quando o pacto acontece, Deus coloca os animais, os irmãos conhecem, né? E Deus passa por eles, tal. Eram cerimônias. Mas veja, Abraão, ele creu em quê? Ele creu na cerimônia? Não, ele creu na palavra de Deus. Qual foi a palavra de Deus? Sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele obedeceu. Então, é exatamente... quando a gente fala crer na palavra, é crer em Cristo. Por quê? Cristo não é a palavra? Não é o verbo encarnado? Então, no Antigo Testamento, esses irmãos que criam na palavra de Deus, que davam ouvidos à palavra de Deus, eles estavam, ainda que de maneira, vamos dizer assim, nublada, meio opaca, meio ofuscada, né? Eles estavam apontando para Jesus. Eles estavam apontando para a palavra. Eles estavam direcionando sua fé para a pessoa de Jesus Cristo. Agora, quando Cristo veio, encarnou-se, tornou-se homem e habitou entre nós, João 1,14, nós vimos a glória do Pai. Percebe? Agora a coisa escancarou abertamente. Não mais como antes, Paulo fala em 1 Coríntios, né? Porque a gente vê ainda embaçado, a gente vê ainda as coisas, mas quando vier o que é perfeito, nós veremos face a face. Ali Paulo já está falando de um processo seguinte, que é o processo da glorificação. Então, a revelação cristã, ela é progressiva. De modo que hoje o que nós temos é muito mais do que os nossos irmãos do Antigo Testamento tinham. O que Moisés conhecia a respeito de Deus é menos do que nós hoje podemos conhecer. Porque nós temos a palavra, nós temos a revelação completa. Por isso que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós assim, estão vendo como é que vocês são preguiçosos?
Porque vocês já deveriam ser mestres. Porque vocês têm muito mais elementos, muito mais coisas para conhecer, muito mais revelação. E vocês ainda precisam ficar sendo tratados como criancinhas que não tiveram instrução, né? Então, meus irmãos, essa é a minha parte aqui hoje, né? Essa introdução a essa divisão da administração da graça. E na pergunta 34, que nós veremos com a graça de Deus, né, no próximo estudo, a pergunta 34 vai mostrar para nós como que o pacto foi administrado no Antigo Testamento. E a pergunta 35, como foi manifestada no Novo Testamento. Aí nós vamos fazer esse paralelo, né, de mostrar, então, como que foi no Antigo? Assim. Como que foi no Novo? Assim. E aí nós vamos comparar uma coisa com a outra, para perceber exatamente essa diferença de manifestação do pacto da graça nos dois testamentos. Muito bem, meus irmãos. Se houver alguma pergunta, algum comentário da parte dos irmãos, podem ficar à vontade. Sim. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque os que não viram, né, irmão Omar, eles... a fé que nós precisamos ter, né? E é por isso que, quanto mais as religiões elas trazem imagens para dentro da religião, elas prejudicam a fé, né? Imagens, quanto mais a igreja precisa de imagens para mostrar Jesus de alguma forma, ela está prejudicando o Evangelho, porque, na verdade, o Novo Testamento é a ausência total de imagens, né? Nós não precisamos como o Antigo Testamento precisava. Por isso que o escritor aos Hebreus chama essas cerimônias do Antigo Testamento de sombras, né? Aquilo ali eram sombras, quer dizer, eram coisas que eram mostradas, mas agora não precisamos mais. Nós não precisamos mais, né? Por isso que os únicos símbolos que nós temos no Novo Testamento são os dois sacramentos, ceia e batismo, né? E a gente costuma dizer que são símbolos visíveis de uma graça invisível, né? Um termo que geralmente os pastores costumam usar, né, na ministração. É a única coisa que nós vemos, porque você não vê outra coisa, né? Não há outra coisa que você precise ver. Só a ceia, o pão e o vinho e a água do batismo. São as únicas formas visíveis. Todo o restante é invisível, né? Nós não precisamos ver. Graças a Deus por isso, né? Porque senão nós seríamos muito tentados a fazer destas coisas ídolos, né? Como infelizmente acontece em algumas religiões, transformar aquilo que é visível num ídolo, num amuleto, né? Você achar que aquilo ali tem poder em si mesmo, né? E a gente sabe que não é assim. O pessoal abre o Salmo 91 dentro de casa, né, para espantar os maus olhados, né? Ou às vezes usa o crucifixo para, né, o terço. São formas visíveis, né, de se apegar a coisas que não mudam nada, né? Ok, meus irmãos. Vamos encerrar, então, orando a Deus, né? Vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor?